Salve a malandragem. Ê, catimbozinho! Ele é malandro por ser trabalhador. Ele é malandro por ser trabalhador. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Amigos do Seu Zé, com a sacerdotisa de Umbanda, cantora e dirigente espiritual, Mãe Mônica Berezutti. Oferecimento, Templo e Colégio Luz Dourada. Fique por dentro das nossas atividades através do site www.luzdourada.org.br ou ligue 011 2302 4087. No ar, programa Amigos do Seu Zé, com a sacerdotisa de Umbanda, cantora e dirigente espiritual, Mãe Mônica Berezutti. Um terno branco e um anel de doutor. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Tem o seu nome na glória, por tantas vitórias que o Pai determinou. Fazer o bem. Seu Zé, quando vem de Alagoas, toma cuidado com o balanço da canoa. Seu Zé, quando vem de Alagoas, toma cuidado com o balanço da canoa. Seu Zé Pilintra, faça tudo o que quiser, só não maltrate coração dessa mulher. Seu Zé Pilintra, faça tudo o que quiser, firma seu ponto, vem me dar o seu axé. Saravá, seu José Pilintra, salve o povo da Bahia, salve a corrente espiritual de Umbanda. Axé a todos vocês, uma boa noite. Estamos mais uma vez num programa Amigos do Seu Zé, e ele é feito através das suas perguntas que os seus Zés vão responder junto comigo. Ou eu junto com os seus Zés, acho que é melhor colocar assim. Então, você mande por e-mail toquesdearuanda@hotmail.com ou pelo Facebook da Rádio Toques de Aruanda. As suas perguntas são bem-vindas, respondidas, e às vezes a sua dúvida gera uma discussão bem interessante, e não é para te criticar, não é para te diminuir, não é para nada. Muito pelo contrário, é para engrandecer a religiosidade. É isso, tá? Um beijo grande no seu coração. Eu sou a Mãe Mônica Berezutti e queria dizer para vocês e fazer um convite para vocês. Nós estamos agora com um novo desenvolvimento mediúnico não, um desenvolvimento mediúnico com outros modos, novo formato. São 5 meses de curso, 2013. Com 20 aulas para o aprendizado básico, teórico da religião de Umbanda. Aprender a louvar, aprender a rezar, aprender a firmar, aprender a cantar, aprender a reverenciar, aprender o que é a Umbanda, para depois ser umbandista. Ok? Porque assim, a porta de entrada, que era só o girar, estava dando alguns problemas. Então nós precisamos qualificar o nosso trabalho. E depende dos dirigentes, dos líderes espirituais. Então, nós estamos com outro modelo. E se você quiser vir fazer parte, você não precisa nem, não tem, veja, olha, preste atenção. Não tem vínculo com o Templo da Luz Dourada. É um curso, é o Colégio Umbandista Luz Dourada. Você pode fazer esse curso e voltar a trabalhar na sua casa lá, tranquilamente, tá bem? Porque é um aprendizado teórico, um aprendizado de lições, é um aprendizado de tirar dúvida. Por quê? Porque você precisa aprender e porque você tem direito
de saber os fundamentos e a base da religião que você vai seguir dali para frente. Ok? Não adianta nada você entrar numa religião com os olhos vendados. A hora que abre, você fala, nossa, mas eu não queria aquilo. Mas já, né? Então, vamos tirar as vendas da ignorância. Ignorância no sentido de saber quais são, tá? E o que é a Umbanda. Primeiro de tudo. Para depois saber se você vai ser umbandista ou não. Aí. Eu acho que a questão hoje é essa. Tá? Então, convido você a fazer parte. Em agosto agora começa um de terça-feira. Eu devo ter só umas 4, 5 vagas, porque já, senão, lota muito. E de sábado vai ser para setembro. Então, entre em contato conosco pelo telefone 011-2302-4087 ou pelo nosso próprio site, que tem inscrição lá de curso. O site é luzdourada.org.br. Boa noite, seu Zé. Saravá, seu Zé Pilintra. Boa noite, salve. Salve a todos os ouvintes. Obrigado pela audiência, obrigado pessoal da rádio, todos os envolvidos para que o programa do seu Zé Pilintra, amigo do seu Zé Pilintra, vá ao ar aí na sua residência. Boa noite a todos. Boa noite, que a força de Pai Ogum, Mãe Oxum e o povo da rua esteja com vocês. Uma boa noite, uma boa semana a todos, que Pai Ogum ilumine e abençoe vocês. Que assim seja. Vamos lá. Essa vem de Rafael de São Mateus. Rafael, um beijo no seu coração, pessoal de São Mateus, axé, São Paulo. Já vou começar o programa, já. Vamos lá. Pai, venho me assustar. Boa noite, mãe Mônica e seu Zé. Pai, venho me assustando muito com esses casos de suicídio dos jovens. Estou entrando nesse assunto devido à pergunta que ouvi em um dos programas passados. E também por conta de uma adolescente famosa também ter tentado suicídio. Eu sei que esses é um dos piores crimes para a espiritualidade. Mas como é visto isso, ou como é feita a cobrança, se as pessoas não tiver noção do que ela terá que se redimir após a vida? Uma pessoa que não acredita em reencarnação. Obrigada. E peço o seu axé e também da mãe Mônica. Rafael, um beijo no seu coração, axé. Eu acho muito interessante a sua pergunta, porque assim, o que acontece? Acontece que esse tema sempre existiu. Isso sempre existiu, desde que o mundo é mundo. O jovem, pelo fato de ainda estar em amadurecimento físico, humano, espiritual, energético, ele não sabe se hoje ele bebe água ou se ele toma suco. Ele não sabe se ele veste a roupa branca ou roupa azul. Por quê? Porque nós fomos jovens, todos foram jovens. E é muito difícil lidar com todas essas facilidades que a vida hoje tem. Só que o suicídio sempre ocorreu e sempre vai ocorrer. Ponto, independente da época e da religião. Não tem nada a ver com a religião. Ele quer dizer o que a Umbanda acha sobre isso. A Umbanda tem nos seus ditames que atentou contra a vida estará sobre os domínios e a regência do Pai Omulu. Ponto. E que a pessoa vai realmente ir para um lugar onde ela vai ser reestabelecida de tudo que ela cometeu. Suicídio é interrupção da vida. Interrompeu a vida que Deus lhe deu, você atentou contra o bem maior que você poderia ter. Então, meus queridos irmãos, a Umbanda realmente, no ponto de vista de suicídio, a pessoa vai ser punida, a pessoa vai ter que pagar pelos seus erros, porque ela tentou a lei maior da vida. Ponto. Essa é a questão, é a visão da Umbanda, né? A Umbanda não está de acordo, não está contra, não, gente. Existe uma regência.
A Umbanda rege que Pai Omulu assume este processo desta pessoa, desse espírito. E que esse espírito vai ter que, um dia, um preto velho, recentemente o preto velho falou uma coisa pra mim, e que eu fiquei realmente, nossa, me veio, assim, muito claramente. Ele disse assim, que jovens que cometem suicídio, né, ou tentam cometer o suicídio nesta vida, é porque ele já está num processo suicida de outras vidas. Não acontece assim, por acaso, tá? Então é uma pessoa que tem já uma certa bagagem, vamos dizer assim, ok? E que ela tem uma tendência de fraqueza perispiritual. O perispírito já é fraco. O espírito já é fraco nesse sentido. Isso, é como se fosse, tá? Então assim, ela vai... Então, como o jovem é muito mais suscetível, é muito mais, né? Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Isso me deixou bem, assim, porque você fala, poxa, essa pessoa não tinha problema nenhum em casa, tava tudo bem. Mas ela pensou, ela passou, e aí o pessoal fala, mas foi o Quiumba que fez ela, né? Porque tem esse lado também. O Quiumba, o ser das trevas, tentou ela para fazer isso. Gente, olha, posso falar para vocês? Quando você dá vazão, o seu negativismo vai longe. Vai longe. Todo mundo tem uns pensamentos negativados de vez em quando. Normal. Por quê? Porque você está desequilibrado. E às vezes vem pensamentos que vêm de fora para atormentar a sua mente. E aí você tem que saber o que foi de você, o que é de fora, e cortar isso. Tá bom? Então, o que a Umbanda, você perguntou, né? O que a Umbanda acha sobre isso, o que a espiritualidade vê sobre isso, vê que a pessoa tentou contra a vida. E ela vai pagar por isso, é um preço que ela vai pagar. Agora, se é válido suicida, se é válido suicida para Umbanda, válido suicida para candomblecista, se é para espírita, se é para católico, é uma lei maior, vida. Ela não tem religião. Vida é vida. Ponto final. Posso dar continuidade? Pode. Vamos lá. Essa vem de Vilma, de Juquitiba. Salve a todos. Vilma, um beijo no coração. Salve. Pessoal de Juquitiba, axé. Salve a todos. Salve. Eu gostaria de pedir o auxílio dos senhores. Muitas vezes eu fui com meu ex-esposo nos terreiros. E por várias vezes passamos juntos para pedir um axé ou nos consultarmos mesmo. Nessas diversas consultas, muitos guias disseram que fomos feitos um para o outro, que temos grandes missões juntos. Nossa, quanta coisa! E como relatei no começo, meu ex-marido. Eu queria saber se as entidades falam isso para nós, para nos mantermos firmes um com o outro, ou pode haver o caso do guia falar por estar vendo nós dois juntos. Como devemos interpretar essas orientações? Obrigada. Vilma, você se separou? Você está feliz com essa decisão? Axé para você, dê continuidade à sua vida e que Oxalá te ilumine. Robson de Santa Catarina. Robson, um beijo no seu coração. Santa Catarina, axé. Boa noite, Mãe Mônica e seu Zé. Mãe Mônica, esses dias passei em uma consulta com o Exu e ele me disse, o senhor quer falar alguma coisa sobre a pergunta anterior? Não. É ex. É ex. Se foi ex, é porque é ex. Agora você está preocupada se ele foi, se ele é, se ele deixou de ser? Filha, sinto muito. É assim, no fundo eu sinto de alguma maneira um questionamento dela em relação ao que foi passado nas consultas. Então assim, filha, eu só queria que você entendesse assim,
Não, Os guias de trabalho... Falou por falar? Não, então, falou por falar? Eles não são levianos, né? E você também tem que entender que nas casas de Umbanda, existem vários estágios de incorporação. Não é porque a pessoa está lá parada com o guia, que ela está 100% incorporada lá. E aí tem uns caras que começam a inventar coisa. Ah, mas deixa, mas acontece. Acontece. A pessoa tem o livre-arbítrio, assim como você. Vocês tiveram o livre-arbítrio, cada um seguiu o seu caminho. É o livre-arbítrio. Agora, se eles têm missão junto espiritual e se eles não aguentaram essa missão, deixa pra próxima. Tem as próximas e as próximas. Pronto. Isso aí. Né? Se eles têm missão, se é alma gêmea, se é um gomo da laranja, se as metades, uma tampa da panela, se não conseguiu nessa vida, sinto muito, vai ter que ser na outra. Os avisos vieram. Até resgatar. Ponto. E cada um seguir seu caminho. Isso aí. Tu não tem bola de cristal também, não, pra ficar adivinhando o que vai acontecer. Olha, seu Zé, eu vou falar uma coisa. Se a pessoa vai junto com o marido e tá passando por um problema matrimonial, mas os dois querem resolver, resolve. É isso aí. Se um dos dois desiste, acabou. Acabou. Quando diz assim, se um não quer, o outro, dois não briga, é a mesma coisa pro lado ao inverso, o acordo. Faz o seguinte, continua a sua vida. Segue sua vida. Robson de Santa Catarina. Robson, um beijo no seu coração. Pessoal de Santa Catarina, axé. Boa noite, mãe Mônica, e salve seu Zé. Salve. Esses dias passei em uma consulta com o Exu e ele me disse que eles erram do mesmo jeito que nós seres humanos. Como pode-se explicar uma entidade de luz cometer erros? Eles não são evoluídos? Não. E cobram de nós se faltarmos em algo? Então como poderiam errar? Me desculpe a ignorância, é que não sei bem como perguntar. Salve a todos. Salve. O Exu não é espírito humano, né? O Exu não é um espírito humano. Ele está com um grau de Exu, mas ele é um espírito humano. O que é erro de espírito humano? Gente, o que é um erro de espírito humano? Você acha que o Exu, mesmo tendo toda a evolução, não tem o seu livre-arbítrio? Porque ele é um Exu, ele deixou de ter livre-arbítrio? Gente! Ele pode errar? Ué, a consequência do erro vai ser o Exu que vai pagar, não é você. Fique tranquilo. Agora, que tipo... porque as pessoas falam assim, é porque a entidade, o erro é outro. Não é. É que assim, a pessoa não tem a visão do outro mundo que existe. Existe um outro mundo espiritual que contempla tudo isso e lá os espíritos vivem, como vocês vivem aqui. A colocação do Exu, eu acho que quis dizer assim, filho, todos estão passíveis de errar. Sim. Do lado de cá e do lado de cá. E todos estão em constante evolução. Ponto. É assim, é que as pessoas acham que o cara, assim, o seu Zé... Tem uma visão romântica, passou a né? ser seu Zé Pilintra. Pronto. Oh! Santo homem. Não, gente, seu Zé Pilintra está trabalhando para evoluir. O Exu está trabalhando para evoluir. A Pombagira está trabalhando para evoluir. Ah, mas se errou, se fez coisa errada, banana, existe a lei maior para tomar a ação. Existe a justiça divina para julgar. E existe a lei maior para executar. Nós não precisamos nos preocupar com isso. Lá é rápido, viu? O negócio lá é rápido. Não tem pra amanhã. Lá não é igual a justiça aqui que demora 10 anos para resolver. Não tem burocracia. Não tem burocracia no plano espiritual. Não tem. Sim, quando se erra, não se erra com hipocrisia, né? Porque, por exemplo, aqui muita coisa a pessoa erra de propósito e depois fala, foi sem querer. Lá não tem não. Quando se erra mesmo e tem que se pagar o preço por isso. Para ter o aprendizado. Para ter o aprendizado e continuar a evolução do próprio espírito, né? Então, é assim, filho. É que muitas coisas ainda talvez não tenha sido discutido, né?
muita novidade ainda. Como foi dito, a Umbanda é nova, né? Tem muita novidade. E criou-se, né? Porque talvez até era necessário criar-se no começo da Umbanda essa visão do intocável, do que não comete erro e tudo mais. Mas todo espírito comete erros. Assim, não só na Umbanda, como em outras religiões espiritualistas. Como pessoas cometem erro e põem a culpa nos guias. Exatamente, entendeu, filho? Então é assim, e o guia que absorve esse erro também, paga também. Fica omisso. Porque foi omisso. Omissão. Entra todo mundo no samba, né? Entra, é verdade. Então é assim, olha, eu gostei da pergunta, porque é uma pergunta muito reflexiva, né? Refletiva. Por quê? Porque reflete a gente a realmente ver os valores da vida. A vida é vida na carne e a vida é vida no espírito. Ponto. Vamos continuar. Podemos continuar? Essa vem de João Vitor, Biritibamirim. João Vitor, um beijo no seu coração. Biritibamirim, axé. Boa noite a todos os presentes. Boa noite. Poderiam nos esclarecer por que algumas entidades, assim como o Caboclo, Preto Velho, entre outras entidades, às vezes falam em outras línguas? Isso vai do mistério do orixá que ela serve, ou seria porque ela ainda não está conseguindo incorporar perfeitamente no médium? E por isso não consegue passar as mensagens na nossa língua. Muito agradecido. João Vitor, nós estamos em processo de aprendizado. A Umbanda é nova. Língua, por exemplo, o caboclo falar uma palavra, né? Em Tupinambá, no dialeto dele lá, tal, para dar um passe, tal, tudo bem. Agora, uma consulta espiritual com Preto Velho falando em Urubá, resolve o quê, meu bem? Nada, né? Ok? Então, a funcionalidade de um guia espiritual falar em outras línguas, eu vou dizer uma coisa para vocês. Existe o impressioné na Umbanda. Você sabe o que é isso? Pessoas, eu vou explicar para vocês, tá? Pessoas que escutam umas palavras aí, inventam alguma coisa, porque sei lá, fala com, né? E quando incorporam o dito do caboclo, fica falando nesses enrolotê para dizer que o seu caboclo é um caboclo puro, que é um caboclo índio, que é um caboclo de outra nação, lá. Aí você diz assim, mas mãe Mônica, por que o caboclo deixa? Porque ele está em teste evolutivo. Porque ele precisa ver até onde vai o ego e a vaidade do médium. É isso, gente, é um interno aprendizado. Então, às vezes é isso, tá? Que pode acontecer. Mas às vezes pode acontecer da entidade realmente falar algumas palavras para dar um ênfase numa oração, num passe, num mantra e tal. Mas não uma consulta inteira. E o Cambone fica do lado. Traduzindo. Isso! Ainda fica o Cambone do lado, traduzindo. Ele falou isso. Tradutor e intérprete. Ainda tem o outro, marmota, que fica do lado, marmoteiro, que fica do lado, tem o outro, fica dizendo o que o outro disse. E tem o cavalo e tem o cavalinho. Tem. Eu devo entender, então, quem dá consulta, na realidade, é o Cambone. Tem uma coisa pra você. E tu sabe se ele tá dizendo o que o caboclo disse? Não sabe? Olha, eu trabalhei... Eita, trabalho, né, na verdade, com um caboclo quimbandeiro. Agora nós vamos, tá bom, vamos falar sério. Eu trabalho com... Como assim? Nós estávamos assim, descontraindo a pergunta, né, não que a gente não esteja falando sério. Mas, eu vou falar para vocês, este caboclo, vem de uma linhagem, e de vez em quando ele falava algumas palavras que eu realmente não entendia. Mas, seu Zé, vou falar pro senhor.
ele passava algumas informações mentais para minha Cambone, para Cambone na época. Eu vou falar pro senhor, não entendia nada. Mas ele apontava lá e falava um nome, ela recebia que a vela seria azul. E pegava a vela. Isso aconteceu, tá? Mas eu acredito que isso foi numa outra época, e ele até parou de vir, porque não é um caboclo para consulta. Tá? Não é um caboclo que trabalharia numa consulta espiritual. Assim como eu trabalho com uma baiana que não é baiana para trabalho de consulta espiritual. Deu para entender? Então, assim, tem entidades que vêm para trabalhos de choque, de segurança do terreiro, e tem entidades que são entidades de consulta. Acho que dá para entender isso, né? Isso aí. Mas é exatamente isso que tu falou. Não dá para pôr um guia, para consultar, falando numa linguagem que ninguém entende. Falando coisas que ninguém entende. Não dá. Por quê? A pessoa que tá lá vai sair pior do que entrou. Porque saiu sem saber e vai sair sem entender. Então, é assim, o guia que é preparado para esse tipo de trabalho, de consulta, de atendimento, aquela coisa mais voltada às pessoas, ele tem que se comunicar de uma forma que essas pessoas e com a língua a língua local. É. Se tá o caboclo lá nos Estados Unidos, que língua que ele vai falar? Ele usa as faculdades mentais da pessoa. Se tá no Japão, o caboclo lá vai falar o quê? Japonês. Entendeu? Agora chego lá, vou falar português lá. A consulta não vai resolver. Português com baianês, aí que não vai. Pensou? Podemos? Podemos. Márcio Tocantins. Márcio, um beijo no seu coração. Pessoal de Tocantins, axé. Salve, seu Zé. Salve. Às vezes fico pensando no fato de crianças nascerem com deficiência e não conseguirem nem andar, nem falar. Assim como a senhora ressaltou no programa passado, que isso é uma dificuldade enorme. Realmente uma dificuldade enorme. É uma missão. Então, o que se passa na espiritualidade para uma pessoa nascer assim? Então, o que se passa na espiritualidade para uma pessoa nascer assim e por qual razão os pais do mesmo têm que se sujeitar a ficar 10, 15 ou mais anos tratando de uma criança dessa forma? O plano espiritual vê esses acontecimentos e organizam de qual forma? Obrigada e peço a vossa bênção. Como ele chama? Márcio. Tem um caso na família, alguma coisa? Não, mas assim, é que você deve ser novo na religião ou na espiritualidade, ou nunca deve ter lido nem algum material que fala de processo kármico. Então dá uma estudadinha, você vai achar bastante material na Umbanda, na Mesa Branca, no Kardecismo, e explica a questão do processo kármico. Isso é um processo kármico. A pessoa nasce com uma deficiência, não é porque Deus quer, não é porque a espiritualidade quer. A pessoa nasce com uma deficiência porque ela escolheu resgatar alguma coisa que ela fez no passado com outras pessoas. E ela não nasce naquela família por acaso. O pai e a mãe não têm aquele sofrimento por acaso. Eles fizeram parte desse processo em outras vidas. Então, assim, ou essa pessoa que está nascendo foi uma pessoa muito querida para ele em outras vidas, eles concordaram em participar desse resgate e vão cuidar nessa vida, então eles vão ajudar essa pessoa. Então existem dois processos. Eles gostam muito da pessoa que vai reencarnar com essa deficiência e eles vão lá, aceitam, recebem, cuida e passa essa encarnação nesse sentido. Ou eles têm alguma coisa a resgatar junto, no sentido que os três... O inverso. Né? É, o inverso. Os três, o pai e a mãe, lá, precisam se resgatar porque fizeram algum mal, alguma coisa, e vão resgatar nessa vida. Muito parecido com o que aconteceu no episódio lá de Santa Catarina, onde morreram muitas pessoas. Isso é um processo
kármico, e esse processo coletivo, né? kármico coletivo que envolveram essas pessoas, que por algum motivo qualquer, em outras encarnações, fizeram mal para alguém. E possivelmente morreram do mal ao qual elas fizeram para essas pessoas. Então, já foi comprovado que aquele gás emitido por aqueles produtos era igual ao gás utilizado nas câmeras de morte. Da Alemanha. Igualzinho. E lá naquela região existem muitos alemães. Muitos antepassados ancestrais alemães. Então, assim, você já, né, para quem já entende um pouquinho, já tem ideia mais ou menos do que aconteceu. Então, assim, o teor da sua pergunta, ela é muito importante, nós respeitamos muito, mas ela carece de um estudo, né, um aprimoramento ao qual eu não vou conseguir responder tudo agora no programa. Por isso que eu peço que você leia. Você vai achar um material muito bom nos livros do Allan Kardec, em alguns livros do Rubens, Chico Xavier, e você vai ter realmente respostas onde eles explicam realmente todo esse processo kármico. Porque assim, a Umbanda também não vai inventar, é igual para todo mundo. Claro. O que serve lá vai servir para a Umbanda também, né? E vai te ajudar a ter esse esclarecimento. Não sei se é o seu caso, se é um caso de um familiar seu, né? Mas assim, eu queria que vocês entendessem, ouvinte também, que não adianta pegar agora e tentar sair correndo para tudo quanto é centro espírita para descobrir o que vocês fizeram na outra encarnação para ver por que tem essa ligação. Cara, se vocês esqueceram, se Deus, na sua magnitude, faz o ser humano encarnar várias vezes, e toda vez que ele encarna, ele esquece o que ele foi, os erros do passado, para ele poder ter uma chance de resgatar nessa, é porque você não tem que saber. Não é legal? Se você esqueceu, é porque você não tem que saber. Por que você vai procurar então? Então você vai viver a sua vida agora da melhor maneira possível, resgatando esse espírito da melhor maneira possível, fazendo tudo por ele, dependente da deficiência que ele tem. Então, não é um sofrimento a 3, é um resgate a 3. Resignação. É uma resignação a 3, a 4, a 5, não sei quantas pessoas vão estar envolvidas. Geralmente, quando existe um ser especial numa família, todos acompanham junto, todos evoluem junto, todos sofrem. Aí você fala, tem o livre-arbítrio. Tem o livre-arbítrio. Tem pessoas que não estão preparadas. Ela não consegue. Então, ela acaba seguindo por um outro caminho. Mas, o que precisa ficar claro aqui para vocês é o seguinte, isso não é por acaso. Ninguém nasce deficiente por acaso numa família ao léu. Da mesma maneira que nasce pobre e nasce rico. É a mesma coisa. Nasce-se pobre porque você tem um objetivo. Nasce-se rico porque você tem um objetivo. Nasce sem doença por um objetivo e nasce com doença por um objetivo. É isso. Se você não encontrar explicação para isso na espiritualidade, você não vai conseguir viver, né? Ou então você vai ver a parte. Eu nasci bem, eu nasci são, dane-se aquele que nasceu doentinho. Problema dele. Então não adianta. Se a religião que você segue não consegue ter uma explicação lógica para isso, então você tem que mudar de religião. Tem que mudar. Eu não consigo acreditar em pregações onde você nasce com isso, né? Bom, vamos falar uma coisa muito bonita. Nasceu pobre, né? Morreu pobre. Gente, por que Deus ia botar um ser humano? Por que Deus não deixou todo mundo rico, então? Porque Deus já não deu saúde para todo mundo? Porque Deus já não deixou as coisas de graça aí para todo mundo? Por quê? Se a sua religião não consegue explicar isso através de um processo kármico, aí fica difícil. Aí você gera um sentimento de revolta dentro de você. Por que eu nasci tortinho e aquele cara nasceu bom? E aí depois acaba a vida, acaba tudo. Ué? Então, onde está a misericórdia de Deus? Onde está a justiça de Deus de deixar
duas pessoas nascerem tão diferentes para viverem 40, 50, 100 anos na Terra e depois morrer e acabar. Ou então, não, vai ter o descanso eterno. Só que eu vou ter o descanso eterno bonzinho e você vai continuar tortinho. Ué? Eu entendi. Então, o ser humano foi dotado de inteligência por um motivo. Para ele questionar. Para questionar. Tudo na vida você questiona. Tudo. Porque você acorda, porque você precisa dormir, porque você precisa comer, porque você precisa beber. Isso é um questionamento. Entendeu? Porque você precisa estudar, porque você precisa correr atrás dos seus objetivos. Você tem que questionar. A partir do momento que você passa 2 ou 3 dias na sua vida sem fazer nenhum questionamento, você perdeu esses 2 ou 3 dias na sua vida. Certo? Só que assim, ter o questionamento, ouvir e depois não aceitar, aí já é outro passo. Né? Porque assim, livre-arbítrio. Você tem um questionamento e a resposta não foi aquela que você queria ouvir, aí você fica revoltadinho, né? Então assim, ter os questionamentos, e tem coisa nessa vida, gente, desculpa, mas assim, a realidade tem coisa nessa vida que não tem resposta completa. Então, você só vai saber depois que você desencarnar. 70% das não pessoas... sabe. Falar, por que é assim? É porque... Por isso que eu falei que não tem que ficar procurando lá no passado. 70% das pessoas que vêm no terreiro numa consulta escutam aquilo que não querem. Mas 100% escutam aquilo que precisam escutar. Aí cabe você aceitar ou não. Né? Você tem um livre-arbítrio, você tem inteligência. Muitos saem magoadinho, aí nunca mais voltam naquele lugar, porque o guia falou umas verdades pra mim, eu não sou assim, onde já se viu. Eu sou tão bonzinho. Eu sou tão bonzinho. Aí passa uma semana, não sou tão bonzinho assim, eu acho que realmente alguma coisa ele tinha razão, volta e vai sair do caminho. Tem uns que nunca mais voltam, porque não está preparado, não está preparado, mas com certeza vai ouvir aquilo que precisa ouvir, não aquilo que você quer ouvir. São coisas bem diferentes. Agora, se você para na frente de um tal guia espiritual, vai lá pela primeira vez naquela casa, e aquele guia espiritual fala coisa que não tem lógica e nem nenhum tipo de nexo de boa índole e caráter, que não é bom aqui, não é bom lá, vai embora do terreiro. Não vai lá não. Aí é o seguinte, né? É aquilo que você aprendeu desde pequeno. É discernimento do certo e do errado. Exatamente. Se o guia falar, olha filho, tu arranca a roupa e sai correndo na avenida, por favor, né? Aí fala assim, não, mas foi o guia que pediu. Peraí. Então, será que aquele guia lá e aquele médium que já não está já em desequilíbrio e já tem um espírito negativo e você foi parar lá por quê? Porque você também foi testado. Isso, e aí quando eu falo que 100% das coisas lá... Você também foi testado, escuta... você parou num lugar ruim. Não, depende sim. pra ver o que você vai fazer, o ruim ou você vai fazer o bem. Não, você também tem Por isso que eu falei, 100% das coisas que você escuta lá é pra você escutar. E aí tem um discernimento. Se você escutou lá que era pra sair correndo pelado pela rua, é porque você está sendo testado. E aí você tem que ver aquilo que você tem que fazer. Boa noite. Tiago, de São Bernardo do Campo. Tiago, um beijo no seu coração. Pessoal de São Bernardo do Campo, axé. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber se as energias ficam presas em objetos e locais que frequentamos. E ao frequentarmos lugares mais densos, são atraídas energias para nós também? Muito axé. Então, a sua pergunta ela é bem abrangente, né? Eu vou falar em situações espirituais, por exemplo. Você foi lá, é médium de uma casa lá, e gente pediu as guias, você fez, pediu as quartinhas, firmou lá na tronqueira, e aí tu foi embora. As suas energias ficam lá na quartinha. Fica lá a energia, lógico, porque, gente, porque provavelmente você vai botar alguma coisa sua, porque provavelmente você vai botar seu axé, vai fazer oferenda, vai fazer alguma coisa, a sua energia fica lá. Se você está falando assim, eu
ganhei um sofá. Um sofá do meu avô que morreu. Pô, tem energia dele lá? Tem energia dele lá. O que você tem que ver é que assim, a energia, tanto a espiritual como a material, vamos dizer assim, que vocês não conseguem palpar, mas conseguem medir, ela se dissipa, né? Não vai ficar a energia do seu avô no sofá o resto da vida lá. Durante um período sim, mas depois ela vai acabar se dissipando. A não ser que, lógico, o seu avô desencarnou, não quis ir embora, ficou sentado no sofá. Aí ele vai ficar mais, ou ele um ficou ligado naquele sofá porque ele amava aquele sofá e ficou lá. Ele ficou né? lá. E aí tem. Mas, antes que você fique triste, né? E fique chateado, para tudo tem um remédio, para tudo tem uma solução. Então aí você pode ir em um bom terreiro aí que eles vão lhe ajudar. Quanto à questão dos lugares mais pesados, eu não sei mais ou menos a que você se referiu, mas, por exemplo, você foi lá numa delegacia, tem uma energia mais tensa, e realmente você pode ser suscetível a esse tipo de energia, mas aos espíritos que estão em volta lá, tal. Nada como um bom descarrego depois não resolva seus problemas. Se você é um frequentador assíduo, né, de locais de energias pesadas, né, como a mãe Mônica disse, boate, que não pode falar outro nome, porque a gente não pode falar palavrão, locais assim de Sim. forte impacto espiritual, vamos dizer assim, você é condizente com essa energia, né? Você, da mesma forma que você alimenta, você é alimentado. Então é um vício que você, teoricamente, tem que tratar. Assim como aquele que vive no boteco, aquele que vive em locais aí onde a energia não é tão positiva assim, né? O mais importante é você ter ciência, né, de que tudo na vida de vocês, ela está ligado a várias situações, está ligado à lei de ação e reação, lei de consequência. Então, para tudo tem uma consequência, né? Para tudo que você faz na vida, você tem uma consequência. Seu Zé, mas burro não vai lá, não vai, às vezes precisa ir numa delegacia, às vezes precisa ir no necrotério, às vezes precisa ir no hospital, mas não necessariamente você está indo no necrotério, a energia lá, ela é densa, mas não necessariamente é negativa. É diferente, né, o tipo de energia. E você tem seus protetores, você tem seus guias espirituais, de bom tom quando você vai em qualquer local frequentar, você peça licença para entrar. Eu acho muito, muito engraçado que os antigos, era um costume antigamente, e vocês perderam esse costume, e esse costume é um costume que não deveria ter sido perdido. Os antigos, eles iam na casa das pessoas, pediam licença, qualquer lugar diferente que entrar, pediam licença. Imagina, não precisa pedir licença. Precisa sim. Mesmo que mentalmente, você precisa pedir licença, porque qualquer local que você vá, tem alguém que toma conta. Então você vai na padaria, na porta da padaria tem um guardião que toma conta, se você vai no bar tem um guardião que toma conta, você vai no mercado tem um guardião que toma conta, porque, gente, por mais que a vida aqui no planeta Terra seja uma algazarra, no mundo espiritual não é. Não é uma algazarra, e assim, não tem hordas de espírito correndo por aí querendo invadir as coisas, que eles não conseguem. Eles não conseguem, porque tem proteção, e todo lugar tem. No necrotério tem, no velório tem, no cemitério tem. Onde você fala aí, tem. Então, você, por gentileza, quando você for, tá demorando, hein? Quando você for adentrar em algum local, você peça licença. É isso. Tá bom? Pois não, seu Zé, pode falar. E tem outras situações também, né? É um assunto muito grande, né? E assim, tem pessoas que ela compra um casuar enorme, bonito,
aquela coisa maravilhosa que se olha e é tudo muito bonito, tudo maravilhoso. Só que a pessoa não se sente bem lá dentro. A pessoa não se sente bem morando num lugar muito bonito, que ele sempre desejou, sempre quis, não se sente bem lá dentro. Por quê? Aquilo que o seu Zé falou, tinha energias de outras pessoas que já viveram lá por muito tempo, e essas energias, principalmente numa situação como essa, não se dissipam tão rápido, e aí o que vamos fazer? Aí que começa a tal da história da limpeza energética, né? Aí vamos se limpar a casa, vamos... Se houve alguns espíritos que lá, se há alguns espíritos que lá estão aprisionados, vamos encaminhar e assim por diante. Então, é um assunto muito aberto, né? Dá pra gente ficar aqui falando o dia inteiro. Tá certo? Essa vem de Leandro Brás. Boa noite a todos. Boa Quando noite. pequeno, frequentava um terreiro e uma... Leandro, um beijo no seu coração. Quando pequeno, frequentava um terreiro e uma preta velha que se chamava Mãe Maria disse que assistiu meu nascimento e teve festa em Aruanda, mas nunca perguntei o que significava essa festa. O que pode significar isso? Muito obrigada. É que quando um espírito vem reencarnando, é uma festa, porque é uma nova chance, tá bom? Isso aí. Axé pra você. Salve. Vamos a outra. Yasmin Figueiredo, Bahia. Yasmin, um beijo no seu coração. Pessoal da Bahia, axé. Olá, boa noite, muito axé. Moro na cidade de Teixeira de Freitas e estou na Umbanda há 1 ano e meio. Neste tempo tenho Parabéns. aprendido e a cada dia busco aprender mais sobre a nossa Umbanda Sagrada. Gostaria, se possível, saber sobre a pombagira do Cruzeiro. Existe alguma fonte de estudo sobre ela? Axé. Não, Yasmin, não existe nada escrito em bibliografia, em livros, especificamente sobre pombagira do Cruzeiro. Mas, você pode falar. Onde é a pombagira? Mas, aconselho você a estudar sobre a revelação do seu próprio nome, o Cruzeiro do Campo Santo. Estude sobre o Cruzeiro do Campo Santo que você chega a esse mistério da pombagira, regido por Pai Obaluaê. Daniele Aparecida, boa noite a todos. Daniele, axé, um beijo no seu coração. Tenho a pombagira, Maria Mulambo e o Exu do Lodo, mas não estou indo em terreiro algum. Estou cuidando em casa. Porém, minhas coisas não estão indo para frente. Não sei o que fazer. Minha vida está toda bagunçada. Enquanto não acho um lugar que gosto, o que posso fazer para aliviar todo esse meu sofrimento? Grata, desde já. Então, você falou, eu tenho a pombagira Maria Mulambo e tenho o Exu do Lodo. Então, esse tenho é porque você conhece, porque você já incorporou, porque eles já falaram. Então, pergunta para eles. Por que sua vida está bagunçada? É porque vocês perguntam só a parte boa. Pergunta. Vocês fizeram Pergunta lá pro atrás. seu Exu, pra sua pombagira, pergunta. Um dia que ele vier incorporar, ele vai falar pra você. Tá? O que tá acontecendo com a sua vida? E assim, talvez, Daniele, você esteja escolhendo demais. Acha um terreiro logo e vai. Fia, acha um terreiro. Terreiro tem defeito, terreiro tem fofoca, terreiro tem problema, terreiro é feito por pessoas. É isso aí. É a vida. Humberto, São Paulo. Humberto, um beijo no seu coração. Pessoal de São Paulo, axé. Salve seu Zé e bênção mãe Mônica. Trabalhava em uma casa que era de culto de Angola. E lá as minhas entidades sempre receberam animais como oferenda. Eu queria saber se ao frequentar a Umbanda, que não aceita animais, isso vai influenciar no trabalho das minhas entidades? Muito obrigado. Não vai influenciar. Não vai porque vão ser outras. Vão ser substituídos. De vez um galo preto, um pedaço de fígado. Ponto. Tá? E a entidade também Ela vai se adaptar. adapta. Ela vai se moldar, tá bom? Essa pessoa pede para não se identificar. Boa noite a todos. Boa noite, seu Zé. Eu gostaria de saber se uma vez feita uma obrigação de ervas na cabeça, eu sou obrigada a fazer sempre. Porque estou afastada da casa por motivos pessoais. Estão acontecendo coisas com relação à casa, da minha pessoa, me excluindo da casa, os pais, resolvi me retirar. Você resolveu se retirar? Decisão sua. Ótimo. Você fez as suas consagrações de coroa, porque você é médium?
ótimo, continue fazendo. Gente, médium tem que trabalhar em casa, médium tem que ter terreiro. Médium não dá pra falar assim, olha... eu vou fazer uma coisinha em casa, dá pra fazer? Não dá. Você faz os negocinhos em casa, as suas firmezas, é o básico. Mas isso sustenta no máximo 2 meses. Você ficar 2 meses sem trabalhar, começa a dar piripaque na cabeça. Tem que achar um terreiro e trabalhar. E muita gente, a gente fala de conhecimento e tudo mais, as pessoas às vezes buscam conhecimento para fazer certas coisas, e só que assim, o livro não dá axé, o livro não vem com axé, e precisa do axé. A quem, por exemplo, está aplicando a erva na sua coroa, está pondo o axé dele ali, o axé da pessoa ali, e isso não vem escrito em lugar algum, tem que ter. Olha, pessoal, infelizmente o programa acabou. Ave Maria, vocês falam, hein? Quero agradecer a todos vocês ouvintes, um axé no coração de todos, e passo a palavra para o senhor Zé Pilintras para dar uma mensagem para todos. Axé. Salve, salve a todos. Obrigado pelo programa, obrigado mais uma vez por vocês fazerem parte da nossa vida, na confiança do seu Zé Pilintra. E aí, mandem as suas perguntas aí sobre aquilo que vocês têm dúvida, que afinal, o programa... O senhor falou uma coisa, posso só terminar? Pois não. 100% o senhor fala o que as pessoas precisam ouvir. Talvez ela não esteja 100% aberta para ouvir as verdades. Mas lembra que eu falei? No programa também. Não, eu falei. 70% é uma coisa, 100% é o que ele tinha que ouvir, 70% é que ele... Mas é isso aí. Então, pode ser que não esteja preparado. É assim, a pessoa quando vai fazer a consulta lá, ela tem uma expectativa. E ela está envolvida por um problema que ela não acha a solução. Quando ela percebe que o problema é ela, aí a pessoa não aceita bem, né? Tem pessoas que não aceitam bem as críticas. Mas a entidade vai fazer o papel dela. Ela vai falar aquilo que ela tem que falar e não necessariamente aquilo que a pessoa tem que ouvir. Às vezes coincide aquilo que ela vai falar com aquilo que a pessoa queria ouvir. Às vezes não, né? Então, axé a todos. O nosso Senhor do Bonfim ilumine a todos. Muito obrigado ao pessoal da rádio, a mãe Mônica, aos médios que participam aqui do programa Amigos do Seu Zé. Obrigado a todos. Salve a malandragem. Ê, catimbozinho! Ele é malandro por ser trabalhador. Ele é malandro por ser trabalhador. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Amigos do Seu Zé, com a sacerdotisa de Umbanda, cantora e dirigente espiritual, Mãe Mônica Berezutti. Oferecimento Templo e Colégio Luz Dourada. Fique por dentro das nossas atividades através do site www.luzdourada.org.br ou ligue 011 2302 4087. Ele vai ensinar o caminho do Senhor. Ele é malandro, você trabalhador. Ele é malandro, você trabalhador. Tem um chapéu de Panamá.